Nas últimas semanas, alguns questionamentos foram levantados aqui em Pontes de Lacerda quanto à remoção de paciente para outros municípios. A empresa Vita Home, que foi licitada, está prestando esses atendimentos aqui em Pontes de Lacerda. Nós vamos falar com o doutor Joaquim Rafael, ele que é médico, atende aqui no nosso município e é proprietário da empresa. Doutor, alguns questionamentos, principalmente nesta questão de remoção desses pacientes para outros municípios. Segundo familiares, algumas pessoas, há uma certa demora. O porquê essa demora? Demora tem que ver a situação do paciente, né? Primeiro que a gente remove pacientes estáveis. Se o paciente está instável, não tem condições de a gente retirar o paciente do hospital, porque ele está melhor assistido dentro de um hospital, que tem todos os recursos, do que dentro de uma própria ambulância. Então, às vezes, essa demora que os familiares não entendem. E primeiro, para a gente poder levar o paciente, ele tem que estar regulado. Sem a senha da regulação, sem o número da regulação, a gente não consegue levar o paciente até ou Cáceres, né, no regional, ou até mesmo no Hospital São Luís, às vezes para Cuiabá. Se não tiver a senha, o paciente é devolvido, eles não recebem o paciente. Então, primeiro a gente aguarda a regulação, que é o médico do Hospital da Santa Casa, ou então do Hospital São Lucas, eles fazem a regulação. Ao momento que sai a regulação, saiu a senha, aí a gente remove o paciente. Enquanto não tem a regulação, a senha, a gente não leva o paciente. Às vezes, essa demora da regulação é que os familiares não entendem. Isso não é a minha empresa que faz essa regulação, é os médicos do pronto atendimento de Pontes de Lacerda que tem que fazer a regulação. Ao momento que sai a regulação, saiu a senha, o número, aí nós fazemos a remoção. Aí eles entram em contato, vai a equipe médica e leva o paciente para onde foi regulado. Um outro questionamento também é a falta de médico. No caso, como que trata? É a empresa do senhor que procura esse médico? Como que é feito essa busca pelo médico? Há um plantonista? Existe uma escala médica, né? Cada dia é um médico que está responsável pelas remoções, né? Então, na segunda-feira é o doutora Lohane, na terça-feira, no caso, sou eu que faço as remoções. Então, conforme cada dia tem uma escala, né? Tem o doutor Fabrício, que é um dos médicos que vem fazer plantão aqui com a gente. Então, a gente tem, cada dia tem um médico que faz a remoção. No momento que o paciente está estável, a gente sai com o paciente do hospital. Às vezes, essa certa demora que os familiares não entendem. Então, a gente só sai com o paciente estabilizado. Se o paciente está instável, não está com uma pressão arterial adequada para poder fazer o percurso, não está com sangramento, então a gente primeiro vai tratar de estabilizar ele. Estabilizou, tá ok? Aí a gente leva o paciente para onde foi regulado. Às vezes, essa demora que os familiares não entendem, entendeu? Doutor, o senhor me disse que existe uma tabela e esse médico ele fica sobre aviso. Esse médico, estando sobre aviso, ele pode estar fazendo atendimento em uma unidade hospitalar, por exemplo? O médico é profissional liberal, então ele pode estar fazendo outros procedimentos, só que ele fica de sobreaviso. Ao momento que a empresa entra em contato com ele, ele tem que ir para o hospital. Então, ele é um profissional liberal, não é plantão, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, só para a gente esclarecer, ele pode estar fazendo atendimento no hospital, é chamado pela empresa para fazer essa remoção. Então, ali, se ele está de plantão no hospital, ali ele já deixa de atender para fazer essa remoção? Não. Se ele está de plantão em outro hospital, plantão em outra unidade, ele não pode fazer remoção. Tanto é que ele não fica na escala. Se o médico está de plantão ou está trabalhando em outra unidade, ele está fora da escala. Agora, durante o período que ele está de sobreaviso, ele pode fazer uma consulta particular, ele pode atender numa clínica. Ele é a profissão dele, ele é liberal, ele pode fazer isso. Ao momento que ele é contactado, ele tem que deixar os seus afazeres que ele está fazendo. Às vezes ele está em casa, descansando, ele tem que deixar e ir para o hospital fazer a remoção. Isso ele tem um prazo de 15 minutos, 30 minutos, depende do médico, entendeu? Ele não pode enrolar 1 hora, 2 horas, isso não acontece. Ontem o secretário citou um caso de um recém-nascido que foi removido daqui de Pontes de Lacerda, mas que a dificuldade era justamente ter um médico para acompanhá-lo. E um médico de uma unidade aqui, de um ESF, teve que acompanhar e no dia seguinte essa unidade ficou sem atendimento médico. Isso pode realmente ocorrer?
Pode ocorrer, por conta que é uma remoção de um longo período, de uma distância longa, né, de outro município, que eles pedem para a empresa, porque ela não está licitada para outros municípios. Então, foi um acordo que pediu entre a empresa. Então, como nós não tínhamos um médico que estava no dia, na segunda-feira, disponível para fazer essa remoção, porque o plantão nosso, a escala nossa, é para Caxias e Cuiabá, entendeu? E como era outro município, o secretário entrou em contato com a gente forneceu o médico, pediu para que ele pudesse ser desligado da unidade, para ele poder estar indo até Tangará da Serra, por conta que era uma criança e era uma vida, né? Nesse momento a gente não pensa outra coisa a não ser salvar a vida dessa criança, né? Um outro ponto também questionado ontem pelo secretário e que foi polêmica aqui nos últimos dias é quanto à remoção de um cadáver para outro município. O senhor é ciente disso? Isso realmente aconteceu? Não aconteceu, a gente não remove cadáver. Quem remove cadáver é a funerária, né? Aconteceu de uma paciente que teve uma parada cardiorrespiratória 15 minutos antes de entrar na ambulância, foi revertida a parada, a paciente foi estabilizada e foi levada para casa. No percurso ela veio a óbito, e isso acontece. O senhor tem a dizer a essa comunidade, neste momento, que vem vivenciando tragédias que precisaram ser removidos e que muitos deles não aguentaram e acabaram vindo a óbito? A qualidade que está tendo assim que nós assumimos. Primeiro que antigamente não tinha nem ventilador mecânico. Hoje nós temos ventilador mecânico, nós temos equipe capacitada. A maioria dos profissionais que fazem as remoções são profissionais qualificados. Então acredito que em decorrência de qualidade não tem o que desejar. E como eu te digo, antes, não sei como que era feito talvez, mas os pacientes hoje eles saem de dentro do hospital, até porque dentro de um hospital tem todos os recursos necessários para manter o paciente estabilizado, para dar uma qualidade, melhorar a qualidade do paciente, para a gente poder remover. Então, hoje, as remoções são mais qualificadas, eu vou dizer assim. Os pacientes saem estáveis, ele sai daqui com uma pressão, com hemodinâmica ok, e chega em casa ou seu destino estável. Não tem tantos, como acontecia, eu não sei se aconteceu, óbitos. Você pode levantar dos últimos 3 meses que nós assumimos, nenhum paciente veio a óbito até que a gente fez os percursos. Um caso só que aconteceu, que foi dessa senhora, que ela já tinha tido uma parada cardiorrespiratória dentro do hospital, tinha sido regulada, e infelizmente ela veio a óbito, mas o caso dela, a gente já sabia que talvez não iria conseguir chegar lá. Talvez antes a população chegava e tudo regulava e já até não tinha nem regulação, levava. Hoje não, mudou. Hoje só se recebe o paciente no hospital de destino se ele tiver regulado. Então antes era porta aberta, hoje já não é mais porta aberta. Então às vezes essa certa demora que a população não entende é que o paciente tem que ser regulado, a central de regulação tem que dar a senha para o médico que está de plantão, ao momento que deu a senha, aí nós fazemos a remoção. Nesse percurso não tem demora.